E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Toys Podcast, aqui dos estúdios da Rodrone, no Bandeira Centro Empresarial. E antes de nós começarmos esse episódio e apresentar aqui a nossa convidada, vamos dar aí um recadinho do nosso parceiro comercial. É isso aí, pessoal, estamos de volta aqui e agora vamos apresentar aqui a nossa convidada, que ela é criadora de conteúdo, mas de um tema que ainda a gente não conversou aqui, né? A gente já teve diversos assuntos aqui abordados. O podcast nosso, ele é o primeiro podcast do mercado de brinquedo e a ideia inicial era a gente falar do mercado de brinquedo para o mercado de brinquedo. Mas as vertentes foram acontecendo e aí a gente foi abrindo o leque daqui dos nossos assuntos, né? Então nós já trouxemos psicopedagogas, nós já trouxemos nutricionistas, enfim, que fale do público infantil que gera, né, ao redor desse mercado de brinquedo. E hoje nós vamos conversar aqui com a Dani Jacinto e ela fala sobre viagens. Tudo bem, Dani? Tudo bem, Márcio. Obrigada pelo convite aqui. Vou poder participar um pouquinho, falando da minha experiência. Vou ser bem sincera, tá bom? Não, é legal e assim, pode ficar tranquilo com o nervosismo, né? Que dá tudo certo. Borboletas no estômago. Não, mas a gente de vez em quando dá umas falhadas, não sei se você percebeu no começo aqui, né? É que o pessoal não conhece os bastidores aqui, né, Rodrigo? Se a gente for colocar os bastidores, vai pra você, viu? Acho que dá mais episódio ainda. Mas, Dani, voltando aqui, eu conheci a Dani, eu segui elas nas redes sociais e, enfim, é muito legal o conteúdo dela, porque, como disse assim, a gente já tratou diversos assuntos aqui, mas me chamou a atenção, né, do assunto ser viagens, né? E viagens com seus 2 filhos, né? Exatamente. Viagem com a criançada, viagem de uma forma assim, que nós vamos colocar aqui para os papais e mamães, como é que a gente faz para administrar toda a energia da criançada num plano de viagem, por exemplo. Mas como você começou a criar conteúdo? Bom, essa é uma boa pergunta, porque eu acho que os conteúdos que dão certo são aqueles que não são muito planejados, assim, né? Então, eu comecei com uma ideia genuína de compartilhando a minha experiência, mas a minha história, ela começa um pouquinho antes de eu ser mãe, na verdade. Ela começa a partir do momento que eu peço demissão de uma empresa multinacional, trabalhava em Alphaville, para ir fazer um mochilão com meu companheiro pela América do Sul. Nessa, eu achava que eu era infértil e já tinha abandonado aí as possibilidades de engravidar tão cedo. E aí a gente fez esse mochilão, só que acontece que eu engravidei logo no primeiro mês e o mochilão durou 6 meses. E aí, o inédito dessa minha história é justamente eu me manter viajando sabendo que estava grávida, né? Porque a partir do momento que a gente contou que eu estava grávida para os nossos familiares, a primeira intuição deles foi, tipo, vem embora, né, atrás de uma obstetra, vamos se cuidar, vamos repousar. E aí, como eu estava muito bem de saúde, eu falei, cara, não. Eu vou continuar, acabei de começar né, essa aventura. E daí conversei com meu parceiro lá, ele topou e aí a gente foi. A ideia era viajar por 1 ano, mas como eu engravidei, eu fui até o meu limite, porque era literalmente um mochilão. Então a gente viajava de ônibus aí, a gente foi para o sul do Brasil, daí foi um pouquinho do Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, e aí Argentina, a gente ficou 2 meses, enfim, né? E essa história tem esse desfecho. Só que quando eu volto desse mochilão, muita gente ficou curiosa do como eu consegui, né, me sustentar nessa aventura estando grávida, porque era uma mochila grande nas costas,
a chamada mochila de ataque que vai na frente, e ainda uma sacola, assim, quando a gente viajava de ônibus, eu levava as comidas na sacola. Então, realmente, era muito peso ali administrando para quem estava grávida. E a gente era bem aventureiro mesmo, né? Então a gente é do estilo que ainda dormia na casa das pessoas, pedia carona na estrada e tal. E você grávida? E eu grávida. De quantos meses, assim? Não, eu engravidei na viagem. Não, mas nessa... Você passou quantos meses daí viajando? Eu viajei por 6 meses. Por 6 meses. Então até o 5º mês eu permaneci viajando, entendeu? Foi isso. E pra mim foi muito tranquilo. Na verdade, a gente só voltou quando eu senti que realmente estava pesando. Nessa época, a minha comadre estava fazendo faculdade de medicina. Nem sei se eu posso falar isso aqui, né? Desculpa. Mas ela ia me passando, ó, Dani, tá na época de fazer esses exames, tá na época de você tomar esses suplementos e tal. E aí eu fui fazendo. Então, quando eu voltei pro Brasil e, de fato, comecei a fazer o meu pré-natal numa obstetra, eu tava com um leque completo, eu tava muito certinha, eu tava com os exames todos feitos. Então, eu descobri a gravidez engravidei na Argentina, descobri a gravidez no Chile, descobri que era um menino no Peru e eu voltei com tudo certinho, entendeu? Inclusive, o médico do Peru falou que tinha que chamar Neymar, porque ele viu que a gente era brasileiro e na época o Neymar tava... E foi isso. Nessa eu comecei a abordar, né, já um pouquinho da minha viagem. E aí, só que depois disso que gerou muita curiosidade de como foi viajar grávida, né? Como foi ir para São Pedro do Atacama grávida? Eu consegui fazer o passeio do Salar do Uyuni? Não consegui, não deixaram porque sabiam que eu estava grávida. Mas essas perguntas, elas são muito recorrentes até hoje. Eu já tive um blog, né, de viagem com criança. Hoje eu não tenho mais, porque tava muito trabalho de escrever, mas daí mantive só o Instagram. Mas era, assim, muito recorrente, realmente, esse tipo de pergunta vindo de mulheres grávidas ou mulheres com crianças pequenas, aí bebês até 1, 2 anos de idade. Então, era bem nichadinho, assim, sabe, meu conteúdo. Depois que as crianças nasceram, meu parceiro, ele é professor de geografia. Então, ele tem todas as férias, ele tem todos os feriados. Então, e eu estava dentro de casa. Até então, eu tinha pedido demissão, não tinha voltado a trabalhar. Fui voltar quando as crianças já estavam maiorzinhas, né? Cauê estava com 5 anos. Tá, você tem dois filhos, né? Tem um casalzinho, mas a história começa na minha primeira gravidez. E aí, quando deu aí 1 ano e meio do Cauê, que a galera viu que eu continuava viajando, que eu ia postando e tal, daí começou realmente a vir muita curiosidade em cima, daí que eu lancei o blog, né? E aí foi dando muito certo, porque eu consegui esse nicho, né? Eu consegui atingir pessoas específicas que eram, principalmente aí, os pais de primeira viagem, aventureiros. E aí a galera começou a perguntar, o que eu levo pra praia? O que eu faço para ir em tal lugar? Como eu me planejo? E aí eu literalmente fui passando um pouco da minha experiência, só que é uma experiência de uma sagitariana, livre, leve e solta, sabe? Eu não tenho muito filtro, por exemplo, eu não sou aquele tipo de mãe que, eu virei mãe, agora eu só vou pra hospedagem super bem estruturada. Não sou assim, sabe? Eu só acho que a gente pode dividir muito o estilo de viagem. Posso fazer tanto uma viagem simples quanto uma viagem focada em crianças, né? Em hotéis que tem playground, tem piscina. Ou eu faço um outro mochilão por um outro lugar da Argentina, que foi o que a gente já fez, que a gente não tinha percorrido. Pegou o mês de janeiro e passou um mês pela Argentina com um bebê no colo, e aí a gente vai mesclando, né, as atividades. Então, eu vou conhecer XYZ lugares que é o que eu quero, mas no meio do caminho tem uma pracinha que tem um playground. Vamos parar nessa pracinha para a criança brincar. Então, é uma coisa bem leve mesmo. E qual assim, a periodicidade que você faz isso? Com a frequência que você
que você faz essas viagens? Como é que você... Porque eu vi lá que você tem mais de 100 viagens, ou mais de 100 cidades. 100 viagens não, mais de 100 cidades já que você já visitou, né? Mas com que frequência você faz essas viagens? Sempre que possível. Sempre que Final temos de uma semana, brecha. Meio que isso. Agora a gente diminuiu muito essas viagens, mas antes era o que eu te falei, a gente sempre fez um mochilão, um mini mochilão nas férias de janeiro, então a gente viaja um mês e vai numa cidade, vai pingando, sabe? Aluga um carro, vai de ônibus, e aí esse acúmulo de cidades. Eles vêm muito dessas férias de janeiro, na verdade. Internacional, geralmente era, pelo menos com o Cauê. E aí, em julho, a gente faz mais ou menos esse mesmo esquema, só que de viagem com carro dentro do Brasil. Então, a gente vai parando. Com a criança, ela não aguenta muito tempo de estrada. Então, a gente tem um filtro aí de 3, 4 horas e para literalmente para dormir em uma cidade. Fica 2 dias nessa cidade. Aí a gente pega o carro de novo, vai para outra cidade. Então, essa última séries que a gente fez, a gente foi até Caldas Novas, daqui de Sorocaba até Caldas Novas. Mas nesse esquema, parando, curtindo uma cidade, vai para outra cidade, bem tranquilinho, sabe? Bem sem pressa, sem medo de ser feliz. E o Cauê tem quantos anos hoje? O Cauê hoje tem 7. 7 anos. E a minha mais nova tem 3. Mas o que acontece? A Laura, ela é filha de pandemia, né? Entendi. Então, ela viajou muito menos que o Cauê. Porque o Cauê nasceu viajando, né? Ela nasceu... ele é o nosso mochileirinho, né? Ele nasceu viajando. E ele tem esse espírito? Ele tem essa pegada de viajar? Cara, por incrível que pareça, ele é bem caseirinho. É mesmo? E ela, que quase não viajou... que ele cansou viajando só. Acho que sim. Acho que sim. E ela que não viajou, ela é a menina que fica na porta de casa querendo sair, sabe? É o extremo oposto. Mas como ela é filha de pandemia, a gente já tinha reduzido muito. E quando começou a voltar essas atividades, da gente sair mais, sentir mais à vontade para viajar, o Cauê entrou no ensino fundamental. Então, agora a frequência é obrigatória. E, literalmente, a gente só tem as férias e os feriados. Não tem mais tanto essa brecha. Porque antes, a gente ia, por exemplo... O Marcelo, que é meu companheiro, não dava aula numa sexta-feira. E nem na segunda-feira. Então, a gente saía numa quinta-feira... Depois da aula dele, vai numa quinta-feira à noite e voltava na segunda-feira à noite. Então, a gente tinha esse espaço de tempo para poder passear, né? E agora não. Agora a gente literalmente só tem o final de semana, férias e feriado. Que já é uma coisa bem ok, né? Que antes a gente era bem fora da curva. E... Falando na pandemia, assim, como que foi administrar, já que você tem rodinha no pé, né? E aí você precisou ficar ali e administrar dar uma sossegada. Foi complicado? Muito. Muito mesmo, assim. Acho que a pandemia, ela testou a paciência, o psicológico, o emocional de muita gente, né? Então, na pandemia teve um fator que muitos... blogueiros, influenciadores de viagem não pararam de viajar. E aí entrou muito fator ético aí, né? Poxa, tipo, tá todo mundo enfurnado dentro de casa e o cara tá ali viajando. E eu não queria ser essa pessoa. Eu era a pessoa do fica em casa. Só que surtando dentro de casa, obviamente. E graças a Deus, porque a gente tinha condição financeira de ficar em casa, né? Porque a gente sabe por XYZ motivos, tinha muita gente que não podia ficar em casa, né? Tinha que sair trabalhar. Enfim. A gente parou, a gente ficou enfurnado dentro de casa, foi uma coisa absurda. O meu conteúdo acabou voltando todo para maternidade, e aí eu saí ali da viagem e fiquei mais no dia a dia com a criança. Então, como entreter a criança dentro de casa, eu gostava muito de inventar brincadeiras, ou tem uma empresa, não vou lembrar o nome agora, mas ela fazia, tipo, casinhas enormes de papelão, assim, aí você tinha que montar com a criança, daí pintava a casinha com a criança, isso ia dias, porque era uma criança pequena, né?
Aí alugava brinquedo. A gente morava num apartamento de 47 metros quadrados. Depois a gente comprou outro, mas eu coloquei um escorregador que pegava a minha sala inteira ali, sabe? O escorregador A gente foi se virando, porque era escorregador de festa, de aluguel de festa, tipo em chácara, essas coisas. Era um escorregador real, assim, não era aqueles mini. Essa é meio fora da curva, né? Mas eu não sabia, eu descobri a hora que ele chegou em casa, vou ser justo. Mas é isso, o meu conteúdo acabou voltando mais para maternidade. O meu sonho na pandemia era ser aquelas pessoas que pegaram, sei lá, um chalezinho afastado na beira do rio, sabe? E ficar ali um tempo, mas a gente não teve essa condição. Mas eu super faria. Mas falando assim em maternidade, né? Você acha que com a pandemia você precisou cair mais numa rotina do que de repente, né? Quando você tinha essa pegada de viajar, tal, tava tudo liberado, você tinha uma liberdade maior com os filhos, tal. Aí vem a pandemia, você teve que, né, se fechar, a gente teve que se fechar, né? Se colocar ali numa situação de quase que enclausurados ali, e aí você dependeu mais de uma rotina diária? Essa é uma pergunta bem interessante, viu, Márcio? Eu gostei bastante dela. Por quê? Dentro aí da psicologia infantil, a gente ouve falar muito da importância da rotina, né? Na vida das crianças, da formação das crianças, inclusive na vida adulta. Mas quando se fala aí das crianças, a gente vê isso de uma maneira mais enfática. E eu sempre fui a pessoa que era contra a rotina. E, de fato, eu acho que não seguir uma rotina me beneficiou em muitas coisas dentro das viagens. Por exemplo, eu ouço muitas mães que viajam com seus filhos falando o quanto eles estranham a cama, o travesseiro, o horário de acordar, de dormir, de ter uma refeição. E eu sempre fui muito... Deixa a vida me levar, a hora que der a gente faz, a hora que der a gente dorme, a hora que der a gente come. Cada hora vai dormir num lugar. Eu acho que dentro dessa rotina de viajante, isso me beneficiou muito, porque meus filhos nunca estranharam. Aonde vai dormir, que horas vai dormir, que horas vai comer. Sempre tinha ali alguma coisinha para tapar a fome. A hora que eles dormirem, ok, tá no meu braço, tá no meu colo, tá no sling, sabe? Então, para mim, sempre foi muito tranquilo. Na pandemia, eu comecei a ver a importância de ter uma rotina. Porque a vida deles era toda bagunçada, tal qual a minha, né? Então, aí eu comecei, de fato, a estudar como levar uma vida mais rotineira com eles, né? Eu acho que nem tanto do acordar e de dormir, porque até hoje eu não consegui impor isso para eles. Mas muito da hora de tomar banho, a hora de brincar. Vou preparar uma comida para a gente comer, vou fazer uma papinha aqui, experimentar com eles. Então, realmente, isso mudou da água para o vinho para mim, porque eu me vi obrigada, na pandemia, a fazer isso. Mas eu confesso que é um esforço meu até hoje, assim. Depois que tudo foi melhorando, eu já fui mais... Ou, na verdade, a rotina ainda é muito importante hoje na vida escolar deles, né? Mas eles estão meio período, então essa questão de vai dormir um pouco mais tarde para acordar um pouco mais tarde ainda é ok. Porque eles não têm esse horário de ir cedo para a escola. Mas eu preciso... dar comida para eles meio-dia, porque 12:50 eles entram na escola, eles têm os cursos extra fora da escola, então foi se encaixando. Nesse sentido, a pandemia me ajudou. Entendi. Mas realmente é um desafio, até hoje, para mim. E assim, quando vocês pensam em viajar, como que é o planejamento que vocês fazem? Tem algum planejamento ou é bem assim... Joga a mochila no porta-mala do carro e vambora?
Dizem que em todos os relacionamentos tem o cara que faz o planejamento e o outro que aceita tudo. Eu sou a pessoa que aceita tudo. E geralmente eu falo, nossa, eu quero muito ir aqui. E aí o Marcelo faz o roteiro em cima do aqui, entendeu? Mas é até engraçado, porque no nosso mochilão da América do Sul, eu colocava lugares assim muito distantes um do outro. Eu falava, a gente vai ter que optar. Os dois, não dá pra ir. Então vamos fazer um roteiro. Só que a gente leva de uma maneira muito mais leve. Por exemplo, a gente vai sair do ponto X e vai até o ponto Y. E aí a gente traçou esse roteiro. Mas se em algum determinado momento alguém local falar pra gente não ir no ponto A, que tá no meio do caminho, e sim no ponto B, a gente altera, entendeu? Entendi. E aí a gente faz muito assim, vamos olhar o site de reserva. Pode falar o nome de site de reserva aqui? Pode. O Booking. Vamos ver quais são as hospedagens que tem nesse lugar. E a gente nunca faz a reserva no Booking. A gente pega, vai até o local, daí negocia já lá na porta, porque daí tira a taxa lá do Booking, enfim. E entra. E, assim, a gente nunca ficou sem hospedagem, em nenhum momento. Então, a gente tem um plano mal feito. A gente sabe da onde a gente vai sair para onde a gente vai chegar. Mas o meio da viagem... do caminho, assim... Nem no passeio que a gente vai fazer. A gente vai no lugar e fala, o que tem de bom aqui pra fazer, sabe? A gente ouviu falar que aqui é bom, mas isso aqui é legal mesmo? Vale a pena ir? Aí o cara fala, é muito turístico, não vale tanto a pena, sabe? Vai gastar muito dinheiro, vai fazer aquela outra coisa. A gente vai na outra coisa. E restaurante é a mesma coisa. A gente gosta assim, aonde você, pessoa local que mora aqui, gosta de comer aqui? Onde é o restaurante mais raiz? Aí a gente vai nesse restaurante. Ou, como em muitos outros casos a gente fez, vai em hostel e aí a gente cozinha a nossa própria comida e tal. Mas isso quando a gente não fica hospedado na casa das pessoas. Mas a tecnologia ajuda vocês hoje em dia nesse sentido, né? Nossa. Porque hoje você consegue, além do GPS, você consegue achar hotel, achar... total. Todo, né? Não tem... Eu tô falando isso porque, assim, puxando pro lado de tecnologia, né? E aí, como é que você vê a tecnologia na mão das crianças, assim, hoje em dia? Como é que você lida com esse... Porque a gente imagina, assim, você falando, seus filhos têm uma vida de uma liberdade... que não é toda criança que tem, assim, essas viagens, né? Geralmente a família tradicional, se é uma viagem por ano e tal, mas vocês têm essa pegada de viajar sempre que possível, Sim. né? E hoje a gente sabe que é até um tema bem, bem polêmico em relação a telas, né? Crianças e celular e esse mundo online que eles vivem, né? E como é que você lida com isso? Com os teus filhos, né? Eu não vou ser hipócrita, porque a tela ajuda muito. Mas isso daí, como é difícil, né? A gente tem que pôr o limite ali de horário, tem que sempre estar de olho, porque até no YouTube Kids tem coisas que não são legais para as crianças. Mas o que a gente tenta fazer, o que eu tento fazer muito, é o que eu te falei. Vamos colocar alguma coisa para eles se divertirem no meio do roteiro. Então, vamos parar numa pracinha, vamos deixar eles brincarem um pouquinho, vamos ver se tem algum teatro, alguma coisa para distrair eles, para tornar isso aqui muito legal. Numa viagem de carro, por exemplo, que vai durar aí 3, 4 horas. Preciso do celular? Eu preciso do celular para distrair eles? Ou a gente pode deixar... assim, quando já não tem mais recurso, sabe? Então, leva uns brinquedinhos de pintar, aquelas tabletezinhas que não precisa nem de canetinha, nem de lápis, que só desenha, assim. Na Shopee tem. Vai brincando de contar carro, vai brincando de Fusca Azul, vai brincando de ler a placa, ainda mais o Cauê que tá na época de alfabetização, e daí a Laura tudo se inspira nele. E aí eu deixo como último recurso mesmo a tela. E nos restaurantes, porque é paz, né? Restaurante, a hora que a gente quer comer e as crianças querem bagunçar,
Aí você fala, opa, peraí, pega aqui o celularzinho da mamãe e vê. E aí o que eu faço muito também é deixar vídeo baixado já. Por exemplo, na Netflix dá pra baixar, você escolhe o que eles vão ver. E aí, eventualmente, você fala, cara, filho, aqui não tem internet, não dá pra ver YouTube Kids, sabe? Porque, olha, não é fácil, não. Tem uns conteúdos que realmente são... Porque um dos fatores que a gente começou a bater papo com o pessoal mais voltado para o público infantil e não falando do mercado de brinquedos em si, foi uma pesquisa, foi 2 pesquisadoras que a gente trouxe, da Play Pesquisa, a Aurélia e a Ana Amélia. Elas fizeram uma pesquisa para a Danone e se constatou, sabe aquele Danoninho que você abre e ele é meio chatinho mesmo de abrir? As crianças não estavam conseguindo abrir, né, o Danoninho, porque elas estão perdendo a coordenação motora fina na mão. Tem criança que não consegue amarrar o cadarço do tênis. Mas você vai ver na tela, entendeu? Então eles estão perdendo. E aí a gente acabou... por acaso eu fiz um cortezinho desse trecho e isso foi indo e foi 2 milhões para cá e não sei quantos milhões para lá, né? E muito comentário falou, achamos um outro assunto aqui para conversar, né? Porque realmente é muito... Enfim, eu já vi. Sorocaba tem um monte de parques, né? Você tá num parque e a criança está com todo aquele ar ao ar livre, tá olhando a tela do telefone, né? Por isso que eu do celular, por isso que eu fiz essa pergunta para você. De repente você está viajando com tanta coisa legal para ver, de repente para se distrair, e a criança ficar ali num tablet ou num celular, né? Num YouTube, alguma coisa assim, né? E acaba que a viagem acaba passando batido para algumas crianças mesmo. Esses dias eu estava vendo uma influenciadora falando, nossa, eu levei meus filhos adolescentes para um lugar que eu levei muito tempo para conseguir guardar dinheiro, era na Ásia, não vou lembrar o país. E eles ficaram o tempo todo no celular, falando, e não estavam realmente aproveitando a viagem. Aquilo me deixou tão frustrada, e eu ficaria também, assim, eu ficaria muito. Mas eu acho que isso tem que ser trabalhado desde o começo, desde pequenininho. É interessante isso, porque a semana retrasada a gente saiu com o meu compadre e a gente levou as crianças no zoológico. E do zoológico a gente foi para um restaurante japonês que não tinha espaço kids, mas tinha o laguinho com as carpas ali, né? E que já encanta eles pra caramba. E aí o meu compadre virou e falou assim, nossa, é muito interessante o quanto eles demoram para pegar uma tela. Né? Eles brincaram o dia inteiro, se distraíram o dia inteiro, só agora que eles de fato estão cansados, já eram umas 9 horas da noite, eles pediram a tela e aí a gente acabou cedendo, porque faz parte também, né? A gente poder conversar, e, enfim. Mas é isso, a gente precisa ensinar eles. Eu acho que muita gente dá muita tela por causa da correria do dia a dia. A mãe tá lá... Uma babá eletrônica, né? Se ela é dona de casa, a mãe precisa cozinhar. A cozinha é um lugar perigoso para a criança. Ao invés dela, sei lá, abrir o baú da cama, que tá cheio de brinquedo, e mandar eles escolherem o brinquedo, ela vai e coloca eles numa tela, as crianças numa tela. A mãe que tá precisando trabalhar dentro de casa, home office com a pandemia aumentou pra caramba. E não pode ser atrapalhada ali pela criança. Vai usar o recurso da tela. A tela é usada de inúmeras maneiras, né? Só que você acaba perdendo aí o manejo, né? O filtro da coisa. Então, cara, assim, eu não me arrependo da escolha que eu fiz de... Hoje, eu tenho uma outra página, que eu em Sorocaba tem, mas que, graças a Deus, ela me permite ficar muito tempo com as crianças em casa, né? Eu, basicamente, vou gravar no período da tarde, que é o que eles estão na escola. Ou em restaurantes, porque daí eles curtem junto comigo e eu acabo levando eles comigo. Mas eu tenho essa possibilidade de ter presença com eles. E a gente ter presença com os nossos filhos... ela pode ser uma escolha profissional ou uma necessidade. Tipo, não posso ficar com os meus filhos porque eu tenho que trabalhar e eu não sou empreendedora, ou eu sou empreendedora, mas eu não tenho esse tempo, enfim. Acho que é muito
perigoso a gente cair no julgamento, né? Nessa hora de as crianças estão muito na tela, mas como é a rotina dessa família? Mas vamos entrar num bate-papo aqui, vamos ver se eu colocar você numa saia justa aqui. Não, assim, como que foi a tua infância? Cara, minha infância é muito diferente da dos você é daqui meus de Sorocaba? filhos. Eu sou aqui de Sorocaba. Eu nasci em Votorantim, mas só nasci... Na verdade, você nasceu aqui em Votorantim. Sorocaba é lá, é que nós estamos em Votorantim. Nós estamos em Votorantim, É verdade. Né? Eu só nasci no Hospital Santo Antônio, né? Mas assim, a minha infância inteira eu passei em Sorocaba e eu tive o privilégio de morar em uma casa que a rua era sem saída. E numa outra casa que a rua era de terra, passava as vacas, assim, juro, passava... Eu não lembro qual era o bairro, mas eu tenho muito na minha cabeça. Tinha aquelas lixeiras de calçada, sabe? Que você colocava o lixo, assim, e as vacas passavam e fuçavam o lixo da lixeira. Então, cara, eu saía pra rua pular corda, saía pra rua pra brincar de carrinho de rolimã. Eu tinha essa segurança. E hoje os meus filhos são o oposto disso. Eles não sabem o que é brincar na rua. Inclusive, o maior peso na consciência que eu tenho com relação a eles é isso. Eles não têm espaço, eles são filhos de apartamento. Sabe? A gente morava num apartamento de 47 metros quadrados. Daí depois a gente mudou para um de 100, não ficou nem um ano e veio para cá, para Sorocaba, em busca de rede de apoio e tal. Acabou fazendo a vida aqui ficaremos. Mas hoje, como a gente tinha financiado o apartamento, a gente morava em Santos. Lá em Santos, a gente tá morando com os meus pais. Então é um apartamentozinho maior, mas que tem os avós juntos. O condomínio dos meus pais não tem nenhum playground, sabe? Tipo, de vez em quando não tem vaga, carro na vaga da garagem, eles vão lá brincar. É extremamente diferente a infância. Sim. É injusto comparar, né? Não, eu tive essa infância também, igual você tá falando, né? De poder brincar na rua e tal, né? Mas eu fiz essa pergunta para você pelo fato de, na conversa, você falou assim, por exemplo, a cozinha é um lugar perigoso. Eu acho. Então, mas a cozinha, vamos dizer assim, no nosso tempo, né? Vamos dizer, também era um lugar perigoso. Mas a gente, eu não lembro assim acho que dos meus pais terem tanto cuidado, né? Da gente de ter tanta essa preocupação de repente, nossa, aqui é um lugar perigoso. A gente convivia ali, né, de uma forma como se fosse qualquer, sei lá, óbvio que a segurança hoje em dia não permite mais que as crianças brinquem na rua, né? Mas indo desse lado, você acha que hoje os pais são super protetores, fazendo um paralelo com a nossa infância, assim, que não tinha essa super proteção? Eu acho que não, eu acho que se a gente comparar, realmente, a gente é muito mais super protetor, né? Acho sim. Assim, eu nunca tive uma boa relação com a cozinha, de fato, nem na minha infância. Então você tem trauma. Não, eu lembro, eu devia ter uns 7, 8 anos, meu pai tava fazendo coxinha frita e espirrou óleo no olho dele, assim. E desde então, eu tenho 34 anos, eu morro de medo de fazer uma fritura. Eu tenho muito isso na minha cabeça, sabe? E aí, sei lá, eu sempre fui meio safada, assim, com cozinha também. Minha mãe me chamava pra ajudar na cozinha em específico. Eu falava, peraí, mamãe, eu preciso fazer xixi. E ficava, tipo, 20 minutos no banheiro. Daí, quando saía, ela nem precisava da ajuda mais, sabe? Eu sempre fui meio... E aí, eu tava vendo uma entrevista, no TikTok, de um cirurgião plástico falando da cozinha. Por isso que eu falei, inclusive, da cozinha. Que a maior parte dos acidentes domésticos acontecem com crianças, acontecem na cozinha. E são acidentes completamente evitáveis. Né? Então, essa parte da casa eu realmente evito. Não, é porque a gente tá falando, né, às vezes a gente vê uma super... Sei lá, a gente vai falar, mas igual você falou, não tem julgar nada, cada um cria do jeito que quiser e tal.
mas uma super proteção de, às vezes, não deixar a criança subir sozinha numa cadeira, se entendeu? De não deixar, e aí acaba se desenvolvendo sem saber, de repente, sem ter aquele desenvolvimento normal, que é de pegar as coisas, né, e pôr na boca, e pega do chão, e não sei o quê. Não, tudo não pode hoje, né? Tudo não pode. É por isso que eu entrei nesse assunto, né? Às vezes de pais super, hiper protetores, né? Que de repente vai colocar a criança numa bolha, né? Uma bolha, numa redoma de vidro lá e aí ela não se desenvolve, né? Como você tem essa pegada mais de viajar e você fica de olho. Você fica de olho nas crianças e tal. Mas eles têm a liberdade deles de brincar, né? Igual você falou, para numa pracinha, vai no balanço, sobe numa árvore, alguma coisa assim. E isso é desenvolvimento, né? Mas sabe que nessa parte da sujeira, especificamente, eu acho que o que ajudou a gente ficar mais noiado, assim, foi a pandemia, né? Cara, eu lembro que na pandemia meu marido não deixava nem as crianças pegarem no corrimão com medo de pegar, né, o Covid. E vocês pegaram Covid? Pegamos. Quem pegou, no final a gente pegou. Eu acho que eu peguei umas 8 vezes. A gente pegou mais no final, assim, não foi tão forte, mas a gente pegou. A gente logo tava quase chegando a vacina, sabe? A gente pegou. Mas eu acho que a gente vive muito a era da informação também, e isso assusta a gente. Eu sou muito super protetora no sentido de ter muito medo de abuso sexual, por exemplo, sabe? Caralho, meus filhos são livres. Levo lá na pracinha, deixo eles brincarem, mas eu tô de olho o tempo inteiro, cara. Gente, chega alguém pra conversar com eles, eu vou ser a primeira que vou puxar assunto com a pessoa, tipo, me fazendo associável, mas mais pra ver qual que é daquela pessoa, sabe? Não é porque a gente viaja muito que a gente pede a atenção das crianças. Isso tem que ter, porque a gente ouve muitas histórias, né? Sim. Eu não sei se isso era tão visto antigamente. Não, acho que não ou se a gente é tão bombardeado agora que também interfere na nossa educação. Eu acho que assim, né, se pegar aí 30 anos atrás, 40 anos atrás, não era tão existiam essas coisas, mas acho que não era tão sabido isso daí, não era tão, né? Hoje em dia é muito mais informação. Até conversando com uma psicóloga, né? Um dos episódios, a gente estava falando que hoje em dia toda criança tá muito fácil tem TDAH, né? Tem autismo, tal. Ela falou, não é, Marcelo, é que o espectro ele foi aumentado, então incluiu muita gente dentro desse... Era mais restrito, agora abriu, então apareceu mais. E tem muito mais divulgação das informações. Então você acaba sabendo mais como é que funciona e quais são as características e tal, né? Então, como a gente tem muita informação nesse sentido, você acaba ficando mais esperto do que né? Do que, de repente, nossos pais eram antigamente, que era uma certa inocência, né? Sim. E hoje em dia não, hoje em dia você tem que ficar esperto com tudo, e realmente esse assunto aí. E tudo se espalha de uma maneira muito intensa, né? Por exemplo, se a gente fala de bullying na época dos meus pais, meu pai mesmo fala, cara, sei que tinha de gente que me chamava de viado, eu chamava os outros de viado, e era uma coisa que, tipo... Na época dele era levado mais na brincadeira. Hoje, dependendo da intensidade como a pessoa fala, não se leva mais na brincadeira. De fato é ofensivo. E aí começa um burburinho muito grande ali que realmente a pessoa acaba se isolando e sofrendo um bullying muito feio, né? Então acho que a gente tem que tomar cuidado porque a gente não tá na mesma época. Sim, exatamente. Não tá. Então, acho que essa super proteção vem da consciência mesmo, sabe? Cara, eu tenho mais informação e o que eu vou fazer com essa informação? Porque eu lembro, minha época de escola, esse tal desse bullying aí, bom, meu Deus do céu, era por causa da minha... muita espinha eu tive, né? Era choquito, abacaxi, tudo que você... E aí falou, não, na rua a gente conversa, né? Na escola, principalmente, não, quando der a saída aqui, né? Na saída da escola a gente conversa. Mas
provavelmente era tete a tete, não tinha um linchamento, por exemplo, né? Não, e hoje exatamente, acontece. Não, cara. era mano a mano o negócio ali, né? Então, assim, só que isso, de repente, me ajudou a lidar com outras situações, né? Porque a gente não tinha... Se a gente chegasse até e falasse, de repente, com os pais, a gente falasse, ó, se você apanhar na rua, chegar em casa... Tem essa história, né? Se você apanhar na rua, chegar em casa, você apanha também. Tem que saber se defender. Tem que saber se defender, né? É essa a questão. Uma hora, vai chegar um momento que seus filhos vão tocar a vida sozinhos. Você acha que nessa hora, tendo... Eu não tô colocando assim a super proteção, ou que se você protege demais ou protege de menos. É só um questionamento. Uma super proteção vai ajudá-los, ou essa super proteção no final vai faltar ali, de repente, ou eles saberem lidar com a situação, uma situação de repente? Sim. O que você acha? Não sei. Ai, que difícil. Eis a questão, né? Eis a questão, né? É que a gente não sabe o que vai se passar, o que vai ser lá na frente, né? Mas fica essa pergunta, cara, assim, né? Ó, vai fazer 2 anos que eu entrei no jiu-jitsu. Uhum. E eu sempre fui a pessoa mais bundona da sala, assim, sabe? Eu não discutia com ninguém. Eu sou filha única e eu falo que o ser filha única, no meu caso, ao meu ver, foi muito negativo. Porque eu não tinha nem com quem brigar. Eu não aprendi a discutir. Eu não aprendi a brigar. Tô aprendendo agora, com mais de 30 anos, o que eu posso fazer em determinadas situações como autodefesa, sabe? Então, eu tenho muito isso pra... Voltando um pouquinho, no caso da sujeira, eu acho que não tem o que fazer. Quanto mais ranhenta a criança for, melhor no futuro dela. Mais a hora de anticorpos. pegar anticorpos agora na infância. Mas essa questão de proteção, meu filho foi xingado na escola, bateram no meu filho na escola, como eu devo atuar? Ela é delicada. E eu acho que colocar a criança numa luta, ela é importante. Tentei colocar meu filho, ele odiou. Tive que tirar, ele não gostou do jiu-jitsu. Mas ainda assim eu acho importante. Então hoje, que eu não era... Não é questão de uma luta, né? É questão de uma autodefesa, né? De saber se defender, sim. Exatamente. Porque eu sempre cresci assim, eu vou ser, com a mentalidade de, eu vou ser a mãe que vai ensinar meu filho a não bater, a não agredir, a não sei o quê. Até a hora que meu filho apanhou com um murro na cara na escola. Aí eu fico, cara, o que eu falo pro meu filho? Vai continuar no paz e amor? Vai continuar apanhando? Como é isso? Na época ele tava fazendo jiu-jitsu e aí o professor deu uma aula pra ele, exclusiva pra ele, mas assim, foi pra criançada no geral, do tipo, você apanha, o que você vai fazer? Daí o professor, na época, ele tinha 6 anos, né? Ensinou ele a empurrar o amiguinho, correr atrás de um adulto, contar pro adulto, pedir ajuda pro adulto. E o que ele falou, é importante a criança aprender a falar o que tá acontecendo com ela. A falar e não, tipo, guardar pra ela. É importante a criança aprender a se desvencilhar do agressor, porque hoje é um amiguinho de sala, e dia de amanhã. Porque se ela não souber... Pode ser alguma outra situação muito mais grave, né? Então, eu acho que a gente tem que parar de ser bunda mole também e não ser só, tipo, paz e amor e, tipo, cara, filho, peraí. Vamos conversar. Né? Que determinadas situações você não pode aceitar. Se você não conseguir resolver sozinho, você vai ter que buscar ajuda. Uma ajuda imediata. Entendi. Né? Não, porque às vezes você... Aí você sai da superproteção, porque não você não tá falando pra ele, chama a mamãe, fala que a mamãe é brava, que a mamãe vai catar na porta da escola, que isso acontece também, né? Ó, meu pai falava assim, fala que seu pai é policial. Nunca foi policial na vida. Mas eu achava que, pronto, tipo, eu ia estar super protegida falando que ele era policial. E funcionou pra mim, sabe? Mas ele não me ensinou a me defender. Ele me ensinou que ele ia me defender, entendeu? Entendi. Mas é essa questão, né? De repente, a criança não... em determinadas situações que eu acho que é o desenvolvimento normal da vida. Não é... Ninguém tá falando pra ir lá e brigar e socar o amigo, ou se alguém xingar. Mas você explicar
como se defender, né? E não falar, não, pode deixar que se falar alguma coisa eu vou lá resolver para você. Mas e se crescer, com tantas coisas, você serve de exemplo, ele vai crescer e vai usar isso no futuro, se ele pegar isso aí, chegar uma hora que ele precise, né? Adulto, ele não teve essa informação lá atrás. Aí fica difícil para a criança. Mas às vezes muitos pais hoje em dia têm cai naquela superproteção, né? De querer resolver tudo da criança hoje. Criança com 5, 6, 7 anos, que de repente não vai ter uma autonomia lá na frente. Sei lá também, eu tô falando isso daí, mas no sentido de um negócio muito geral. Não sou nenhum psicólogo, nenhum pedagogo, né, para estar cravando esse tipo de assunto assim, mas é mais realmente para ter essa troca de informação de como cada um lida com a juventude hoje, com o público infantil, né, hoje em dia, que vão se tornar os adolescentes, né, de amanhã, e os adultos, né. Então, assim, essas memórias afetivas, você tem tanto de um lado bom, como você cria as memórias afetivas nas suas viagens com seus filhos. Viajar, eles vão saber como fazer no futuro. Espero que sim. Né? E aí eles vão, né? E você tem as memórias afetivas também, no sentido de como se lidar com os desafios da vida, né? Sim. Eu acho que o grande desafio de hoje, sinceramente, é trabalhar a inteligência emocional das crianças. E as nossas, né? Principalmente, porque, né? para você ensinar sobre isso, você tem que ter isso bem resolvido dentro de si, né? Então, olha, eu preciso dar uma educação positiva para o meu filho, eu não posso bater no meu filho, eu não posso ser abusiva com o meu filho, não quero que o pai dele seja também, com os meus filhos, né? Mas como que eu lido numa situação desafiadora? Que ele está me enfrentando, que ele está fazendo uma barra, que ele não está controlando o próprio corpo dele, está vindo para cima de mim. Eu vou responder a agressão de uma criança novinha com mais agressividade ainda, ou eu vou saber conversar com ela, vou saber esperar o momento de raiva dela passar para começar a ensinar. É difícil. Educar é muito difícil. E principalmente nos dias de hoje, que você tem muita informação. Seus filhos ainda não estão ainda, talvez sendo, como eles não têm um acesso tão fácil à internet, né? Ainda que você dá umas cortadas, né? Uma limitada, mas assim, eles vão chegar nessa. E ninguém aqui é contra a tecnologia, nem nada disso, né? Tudo tem seus limites, né? E seu equilíbrio. Mas eles vão chegar no ponto que eles vão ter muito mais informação do que a gente tem hoje, né? O que nós temos hoje, daqui a um ano, vai ser muito maior o nível de informação. Então, quando ele realmente estiver inserido na tecnologia e em todos os canais e tiver suas redes sociais, tudo, ele vai ter muito mais informação para ter que saber administrar. E aí que entra a saúde emocional, né? Que você tem que... Ele tem que saber que ele tem que confiar em você, né? Se ele estiver passando por alguma coisa, se abrir, né? Com você. Você tem um relacionamento bem aberto com seus filhos? Eu tento. Mas eles aceitam? Cara, é difícil, né? Porque assim, eu tento ser o mais próxima possível deles. Eu falo que a mamãe é a melhor amiga, que pode contar o que quiser. Às vezes eu conto alguma coisa do meu dia e tal. Falo que não pode ter segredo com a mamãe. Mas, por exemplo, nesse dia que ele tomou um soco na cara do amiguinho, o amiguinho já não tá mais na escola. Foi o ano passado. Ele contou pra mim e a mãe 2 dias depois. E aí ele tava tendo uma crise que ele não queria entrar na escola, e era uma coisa que tava numa escola nova, ele já tinha adaptado, e aí teve uma recaída, e a gente não tava entendendo essa recaída. Por que ele teve? A escola também não nos informou. Erro da escola. Mas daí ele contou pra minha mãe 2 dias depois, e ela veio contar pra mim, com tudo que eu tenho trabalhado com ele, sabe? Então, é por isso que eu falo, eu tento, né? Agora, como vai ser a prática é outra história. A Laurinha, ela tem 3 anos. A Laurinha já é o oposto. A Laurinha, ela conta mesmo quem foi, como foi.
E aí, que eu acho muito bom, né? Mas a Laurinha, ela tem uma personalidade muito mais brava. Ela mostra na cara, assim, que ela tá incomodada, que ela não tá gostando, e não sei o quê. Personalidade mais forte. E eu sempre fiquei mais tranquila com ela por causa disso. Porque, assim, ela tá sabendo se impor, sabe? Ela não... O Cauê já é mais calminho. Então, Entendi. o Cauê é do tipo que recebe e não reage. Ela não. Ela já... as crianças já não mexem com ela porque ela olha pra criança rosnando, sabe? Se ela não gosta, faz... E é isso. Até o dia que eu vi ela também apanhando de uma criancinha que era bem menor que ela, de 1 ano de idade. Ela pegou o brinquedo, a criancinha foi lá e deu com o brinquedo na cabeça dela. E ela ficou com aquela cara de tipo, o que eu faço agora? Paralisou, que é o pior do medo, né? Você paralisar. E aí eu falei, opa, eu achei que ela tava super bem, mas não tá tão bem assim. Daí eu fui na escola, conversei, falei, aconteceu isso daí, foi fora da escola, mas eu quero que vocês fiquem atentos, porque eu não sei o que tá acontecendo aqui na escola. Daí a professora virou e falou assim, não se preocupe, porque ela já tem tanta cara de brava que aqui as crianças não mexem com ela. Então tá bom, então vamos trabalhar de pouquinho a pouquinho. Mas a maternidade é isso, né? Cada hora é uma fase, a gente tem que se adaptar e eu acho que a gente nunca se acostuma com o ser mãe, com o ser pai. Porque ser mãe de uma criança pequena, de um bebê é uma coisa, de uma criança pequena é outra, de um pré-adolescente é outra, de um adolescente é outra, de adulto é outra. Principalmente hoje em dia, com uma mudança tão rápida, né, das coisas que acontecem, né, porque o que aconteceu semana passada, essa semana de repente já é outra informação, já é outra coisa, já estão falando de outra maneira e tá tudo muito, eu falo assim, você tem no WhatsApp, você ouve um áudio normal, depois você tem um e-mail e o 2, né? É uma geração que vai ouvir 2x. Sim. Porque elas vão se acostumar tanto com aquela velocidade que a hora que colocar no normal vai estar muito devagar, elas falando, ela vai querer ouvir no 2x, assistir filme no 2x e, né? E se imagine, o cérebro não está programado para aquele formato, está programado para o formato que a gente fala e ouve hoje em dia, né? E o que chega de informação também, muita né? Muita coisa, como filtrar o que é verdadeiro, o que não é. Exatamente. Né? Essas fontes são confiáveis, essas não são. É muito difícil. Muito complicado, né? Voltando para as viagens, para as tuas viagens aqui, eu queria saber, que me ocorreu agora, assim, um perrengue que você passou em viagem? Há vários, né? Vários. Conte-nos um aí pra gente. Mas eu acho que perrengue com criança geralmente ligado à diarreia, né? Você tá num lugar, provavelmente você tá sem troca de roupa e a criança vai ter uma diarreia, vai ter um piriri, vai passar mal. Acho que com criança mais é isso, assim, não... Mas não quebrou o carro na estrada, teve que ficar... Graças a Deus, não. Nossa senhora, acho que chegar no hotel, o hotel tá lotado. No máximo foi tipo o pneu, mas chegou até o hotel e aí o outro dia a gente teve que se dedicar ao pneu, assim. Mas nenhum perrengue muito... graças a Deus. Meu Deus. Mas assim... Não, mas é mais contratempos. Por exemplo, a gente estava em São Pedro de Atacama, queria ir pro Salar do Uyuni, eu tava grávida, já tava com o passaporte na mão e o dinheiro. Aí não deixaram eu ir, porque o trajeto quica muito. E aí corre o risco de você abortar, né? Entendi. E aí a gente teve que abortar o roteiro por conta disso. Com criança é mais essa questão de doença, porque daí sempre trava uma coisa ou outra. Porque eu nunca tive esse perrengue de adaptação, por exemplo. Entendi. Eles, como nunca tiveram uma rotina, pra mim, no caso das viagens, acabou sendo bom, assim. Mas nada demais. Não me lembro de nenhum perrengue e falar, talvez me lembre depois, mas daí a gente já vai ter gravado. Grava um vídeo à parte. Daí. Então, essa rede social que você tem, que é a Dani Jacinto, né? Aí você tem uma outra também, que daí essa outra fala do quê? Que em Sorocaba tem, são dicas locais de Sorocaba. Isso, Mas justamente porque a gente freou
as viagens. Porque o Cauê agora tá no ensino fundamental e ele precisa ter frequência na escola. E o Em Sorocaba Tem, você fala, é óbvio, né? Do que tem em Sorocaba. Exatamente. Mas assim, de todos os segmentos... Tudo. Restaurantes, negócios, parques, restaurantes, passeios, tudo que envolve Sorocaba, eu falo, às vezes até um pouquinho mais. Por exemplo, a gente foi num hotel fazenda em Itu, aí, poxa, é lugar que sorocabano também vai, né? Entendi. Fica muito perto, é um passeio próximo. Aí acabo falando, aí eu já uno os dois, né? Porque eu adoro falar de viagem. Entendi. eu jogo pros sorocabanos, mas basicamente é dica local, porque a gente acabou ficando mais aqui, né? A gente não viaja tanto mais quanto viajava antes. O Dani Jacinto, ele se transformou em Dani Jacinto na pandemia, quando eu comecei a falar mais de maternidade. Então eu vou falar mais um pouco da minha vida e tal. Mas antes ele chamava Mãe de Mochileirinhos. Ah, entendi. E o blog que eu tinha era o Mãe de Mochileirinho também. Inclusive, em 2019, um pouco antes, né, da pandemia, eu fiz uma viagem só eu e o Cauê. A Laura ainda não existia. No que eu voltei, eu engravidei da Laura. Laura de 2020. Mas eu fiz uma viagem pro sul. Eu peguei o avião, fui para Porto Alegre. Só eu e o Cauê, eu estava meio de saco cheio do relacionamento, sabe? Aí eu bolei toda uma viagem, fiz dessa viagem um grande conteúdo. Aí eu vim voltando de ônibus, passando pelos 3 estados. E aí durou 2 meses essa viagem, só eu e ele, cheia de passeios, cheia de aventuras. A minha... aí tá aí um grande perrengue que eu passei. Tá a vendo? minha mãe, nossa, esse foi assim, um máximo, assim, pra mim. A minha mãe resolveu fazer uma surpresa pra mim. E ela foi me encontrar quando a gente estava em Balneário Camboriú. E de lá a gente foi pro Beto Carreiro. E a gente passou o dia inteiro no Beto Carreiro. A gente foi no primeiro horário e ficou até o último horário. Ela estava em uma das filas. Ela sentiu uma coisinha assim no joelho dela. Essa coisinha paralisou ela, assim, ela não conseguia andar mais a partir do dia seguinte, porque até então o corpo estava meio quente. Ela foi bem no dia do Beto Carreiro. No dia seguinte ela não conseguia levantar da cama. E ela não tem convênio médico, ao contrário da gente, que a gente sempre pega seguro viagem, o convênio médico nosso é nacional e tal. Bom, ela estava à base do SUS. A gente aprendeu que no SUS não fazem exame além da sua cidade. Não sabia disso. Então, eu levava ela para o pronto-socorro, ele só dava uma injeção de dor e ela voltava para casa, mas não sabia o que era. E eu com a agenda lotada, porque eu fechei parcerias com hotéis, fechei parcerias com passeios, com restaurantes, eu não podia falhar com eles, afinal, estava sendo um grande conteúdo para mim. E ela ali, ela foi para ficar 1 semana comigo. E eu ficava assim, 3 dias em uma cidade, depois 3 dias em outra. Então, a cada 2, 3 dias eu estava trocando de hotel e viajando. Indo para rodoviária e tal. E essa mulher não conseguia andar. Então a gente começou a depender de cadeira de rodas de hotel, cadeira de rodas de shopping, cadeira de roda de rodoviária. E aí a gente chegou num nível que, por exemplo, numa das rodoviárias que a gente foi, tinha uma cabine, a cadeira de roda estava nessa cabine, era de vidro, a gente conseguia enxergar a cadeira de rodas. Só que essa cabine estava trancada e não tinha nenhum funcionário com a chave, porque o funcionário que tinha a chave era do período seguinte. A gente estava de manhã e ele só vinha à tarde. Não tinha como acessar essa cadeira de roda, minha mãe não conseguia andar. E eu com a criança de colo, o Cauê tinha 2 anos, tendo que sustentar a minha mãe, levar a minha mala, a mala do meu filho e a mala da minha mãe e a minha mãe. Não que a minha mãe seja mala, mas nesse momento ela foi um pouquinho. E a coitada não conseguiu mais me acompanhar em nenhum passeio, que a ideia dela era, obviamente, passear comigo e com o Cauê. E daí chegou o dia que eu fui levá-la no aeroporto para ela voltar aqui para Sorocaba. Quando eu estava na área de embarque, o meu pai passou a mão no telefone, me toca e falou: surpresa, sua mãe vai ficar mais 1 semana com você.
Aí eu, oi! Falou, não, tá nem conseguindo andar, sabe? Até hoje ele acha que isso foi o máximo, mas não foi, porque, coitada, ela tava com muita dor. E não tinha como tratar ali, porque o SUS não tratava, não sabia o que estava acontecendo ainda com o joelho dela. Quando ela voltou, ela soube que rompeu o ligamento dela. E o mais louco é que, tipo, ela não tava correndo, ela não tava fazendo uma atividade física, nem nada. Foi, tipo, na fila, ela sentiu um estralar e foi isso. E, cara, ela literalmente passou 15 dias viajando comigo, enfurnada em hotéis e trocando de hotel em hotel, e eu carregando o combo dos 3 ali e tentando dar atenção pra ela, mas fazendo todo o resto que era minha obrigação também, né? Então, esse foi, acho que de todos os perrengues, foi meu maior. Pra quem não tinha um perrengue, que belo perrengue. Amanhã a gente ainda vai fazer um passeio juntas. Legal. Ô Dani, indo pros finalmente aqui, tem uma pergunta pra fazer pra você. E essa pergunta tem que responder. Ai, Jesus. Não tem como escapar. Tá bom? Tá. Acho que eu mandei no e-mail pra você, não mandei? Não. Não? Não. Não, mas essa pergunta tem que responder. Não sei se vai ficar em saia justa ou não. Essa pergunta tem que responder. Ô, Dani, qual que é teu brinquedo de infância? Ai, acho que você vai... Acho que vai ficar decepcionado comigo. Por quê? Sabe o que eu gostava muito? De brincar daqueles elásticos, sabe? Ficava uma criança de um lado, outra criança no meio, na ponta, e a gente pulando os elásticos assim. Eu brincava muito disso. E o elástico também na mão. Que Aquele era que você fazia as formas assim, né? E pular corda. Eu adorava pular corda. Não é muito bem um brinquedo, né? Ah, mas pular corda era um... Embora se pudesse pegar qualquer corda, né? Pra você fazer o brinquedo, mas mas bem assim... simples, assim. Não era tipo uma Barbie, não era um carrinho. E o mais engraçado disso é que meus filhos, eles vão muito nessa onda. Eu sou uma mãe que praticamente não compra brinquedo pra eles. Eles ganham muito, né? Aniversário, a galera dá a rodo brinquedo. Então, não é que eles não tenham, eles têm. Mas dificilmente vem de mim os brinquedos que eles têm. E acho que por essa influência, não sei, da simplicidade, de mexer ali, transformar qualquer coisa em brinquedo, que eu acho isso muito gostoso, né? Hoje, é a criatividade, né? Exato. E eu sou uma pessoa muito criativa, né? O brinquedo preferido atual do meu filho, que inclusive ele colocou na apostila da escola, tinha essa pergunta. É mesmo? Lã, sabe, de barbante? Sei. Barbante de lã. Ele faz de um tudo com aquele barbante. Minha mãe deu pra ele. E aí ele faz, tipo, um papel sulfite virar uma pipa com um barbante. Ele coloca em bexiga, ele... Faz tudo, assim, com barbante. E ele escreveu que o brinquedo preferido dele é o barbante. E a bexiga. Que é super simples também, Caramba, que... Precisa ter criatividade, né? A Laura vai fazer os enfeites de bexiga, né? Aprender a fazer aqueles... Porque, assim, hoje em dia se troca muito o brinquedo por celular, né? Por joguinhos eletrônicos e tal, né? Mas a gente faz essa pergunta... mas aí não dá pra competir. Não, porque se eu venho com um celular e um barbante, ele vai ficar com o celular, Não, entendeu? mas na verdade essa pergunta é mais pra mexer com, assim, com as nossas memórias afetivas, né? O que a gente brincou lá atrás, né? Para ter um parâmetro do que se brincava. Então, mas isso aí eu brinquei bastante, né? Esse tipo de... que você fala assim, não era um brinquedo, mas fazia daquilo uma grande brincadeira, exatamente, né? Uma grande diversão, né? Ô, Dani, legal, bate-papo nosso aqui. Cara, foi um prazer receber você aqui. Acho que você tem um conteúdo super diferenciado. Eu não tinha visto nada sobre, né, viagens, assim, e toda essa... E muito curioso como você entrou, né? Começou com essa criação de conteúdo, né?
A história é bem, bem legal. Deixa as tuas redes sociais aí, para quem quiser seguir você e tiver a fim de fazer uma parceria com você. Opa! Pode ficar à vontade. Aceito. Ó, o de viagem hoje é o Dani Jacinto, Dani com Y. Porque era o que tinha disponível, tá? Tinha muito isso aí, né? O meu Dani sempre foi com I, mas agora na rede social virou com Y. Engraçado, meus filhos escrevem Dani com Y agora. E de Sorocaba, que são as dicas locais, é Em Sorocaba Tem. Então, o Dani Jacinto tá só no Instagram, mas o Em Sorocaba Tem tá em todas as redes sociais aí. TikTok, YouTube, o Threads. Mas principalmente o Instagram. Legal. Não, mas eu vou colocar o link também na descrição do vídeo. Agradeço. Então, quem quiser entrar em contato com a Dani, aí procura na descrição desse vídeo aqui, vai estar lá todas as redes sociais, né? Dani, então, obrigado. Tá? Eu que agradeço, adorei o bate-papo. Foi legal, né? A gente começou... Você falou, era verdade, 5 minutos passaram as borboletas do estômago. Porque no comecinho a gente fica, né, até entrosar a conversa, até dar aquela descontraída, e depois acaba até esquecendo que tá, né... Sendo gravado, alguma coisa assim, enfim. Mas é legal e fica à vontade aí, sempre que quiser e tiver uma novidade, nós estamos à disposição aí. Agradeço. As divulgações aí, tá bom? Que delícia, obrigada, um prazer participar de verdade. Legal. Primeiro podcast que eu participo. O primeiro foi a gente uma nunca delícia. Esquece. Legal. Então é isso aí, pessoal. A gente vai terminando por aqui. Mais um episódio do Toys Podcast e a gente se vê no próximo, se Deus quiser. Até mais!